Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? Nessa aula de nivelamento nós vamos falar sobre as grandes navegações. Vamos para o objetivo dessa aula? Qual é o objetivo? Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das grandes navegações, tá? Então veja, mudanças na Europa feudal. O que você recorda sobre esse assunto, né? O aumento da oferta de alimentos, menor necessidade de trabalhadores na produção agrícola, as pessoas passaram então a dedicar-se ao artesanato e ao comércio, revigoramento das cidades e do comércio e as cruzadas. Então a mudança para chegar nas grandes navegações, elas começam a partir do século XI, ainda no mundo feudal, ainda na sociedade feudal. Mas essas mudanças são significativas, né, para alcançar o que nós vamos entender hoje, aprender hoje, tá? Então veja, observe a notícia. Comércio internacional deve crescer 8% em 2021 e 4% em 2022, prevê a OMC. Hoje podemos comprar produtos de todos os países do mundo, pois o comércio internacional está interligado. Mas será que sempre foi possível comercializar dessa forma? Né? Nós sabemos que não, né? Então hoje o comércio está interligado e o início disso tudo foi com as grandes navegações, tá? Então veja, na Baixa Idade Média ocorreu o aperfeiçoamento de tecnologias de navegação e o aumento do consumo de especiarias e artigos de luxo do Oriente, em parte devido ao contato com outros povos decorrente das cruzadas. Então as cruzadas, elas são determinantes porque a partir das cruzadas começa o renascimento comercial, o renascimento urbano, né? E o volume de comércio começa a aumentar. E aí todos os povos querem alcançar esses produtos na sua origem. Por isso, a importância das grandes navegações. No século XIV, árabes e italianos monopolizavam no mar Mediterrâneo a comercialização de especiarias e mercadorias orientais no continente europeu. Considerados produtos de luxos, eram consumidos pelas classes abastadas da Europa. Então, olha só, vejam esse mapa aqui. Então, os árabes e os muçulmanos, né, é que comandavam esse comércio e traziam os produtos da Índia, né, por vários caminhos, chegava à Europa e aqui na Europa distribuía. Então, os outros grupos, os outros povos não podiam participar, porque não podiam navegar pelo mar Mediterrâneo, porque era controlado pelos italianos e pelos árabes, né, esse comércio. A partir do século XIV, os navegadores portugueses se lançaram no mar aberto, circundando então a África em busca de novas rotas comerciais para chegar às Índias em busca dos produtos orientais. Então os portugueses, eles também tinham, e os espanhóis, tinham interesses nesses produtos, mas não podiam navegar pelo Mediterrâneo. E aí as grandes navegações acontecem justamente porque eles buscavam novas rotas para chegar às Índias e comprar esses produtos lá nas Índias. Que produtos eram esses? Especiarias, né? Então eram os temperos como cravo, canela, noz moscada, pimenta, cominho e os artigos de luxo, tecido de algodão da Índia, tapetes da Pérsia, seda e porcelana da China. Então, vários produtos. E, obviamente, que queriam lucrar com esse comércio também. Então, né, por isso a importância. Vamos para a nossa atividade? Que fatores levaram os portugueses a buscar um novo caminho para chegar às Índias em busca dos produtos orientais? Então vocês vão copiar essa questão, vão responder no caderno de vocês e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade segundo os anos. Então veja, que fatores levaram os portugueses a buscar um novo caminho para chegar às Índias em busca dos produtos orientais? Os árabes e italianos monopolizavam o mar Mediterrâneo, a comercialização de especiarias e mercadorias. Portanto, era necessário encontrar uma rota alternativa para chegar às Índias, né? E aí a ideia era navegar em mar aberto, né? Para que eles pudessem alcançar. Um detalhe muito importante é que eles não sabiam, eles não tinham um mapa mundi como nós temos hoje. Eles foram descobrindo que caminho era esse, né? Então, a centralização do poder. Portugal foi o primeiro país europeu a possuir uma monarquia centralizada. A experiência na navegação em mar aberto. Os portugueses adquiriram essa experiência praticando pesca em alto mar de sardinha, bacalhau, atum e baleia. O desenvolvimento de técnicas e conhecimentos necessários à navegação. Os portugueses aperfeiçoaram mapas e portulanos, roteiros detalhados das costas marítimas. Adaptaram a bússola às suas embarcações e inventaram a caravela. Então, obviamente que não era simples, porque eles precisavam de um barco que suportasse, né, as correntes marítimas, os ventos de alto mar. Eles não sabiam para onde eles estavam indo. Afinal, eles não conheciam o caminho. Eles tinham uma ideia da direção a seguir, mas eles não sabiam o que encontrar. Então, além dos conhecimentos, eles tinham que ter embarcação, eles tinham que ter uma tripulação preparada, eles tinham que ter fornecimento, né, mantimentos para essa viagem, que eles não tinham a ideia de quanto tempo duraria. E óbvio que isso demandou, né, toda a necessidade, isso aqui foi importante para suprir a necessidade para que eles pudessem promover as grandes navegações. Então veja, o périplo africano. Entre 1419 e 1498, quando finalmente os portugueses chegaram às Índias, aconteceram várias expedições importantes para a expansão mercantil portuguesa. No contorno da África foram erguendo feitorias que tiveram importante papel no comércio com as chefias africanas, armas, ouro, marfim e pessoas escravizadas. Eu gostaria que vocês observassem esse mapa, só para a gente pensar. Quando saíram de Portugal, eles navegaram até Celta, 1415, né? Para chegar aqui, 1473, né? Foram navegando e foram chegar nas Índias em 1498. Então foram diversas jornadas que eles fizeram, diversas navegações, uma empreitada muito grande. Iam, mapeavam, voltavam, iam, mapeavam, conheciam, estabeleciam contato com os líderes dos locais onde eles conheciam e voltavam. E aí passaram então a comercializar tudo o que eles entendiam que era possível comercializar, como os produtos encontrados na África também, tá? Rota de Vasco da Gama, né? Veja, ó, saiu de Lisboa, circundou a África e chegou então a Calicut, na Índia, né? Com a chegada de Vasco da Gama à Índia, em 1498, os portugueses realizavam o seu maior sonho, chegar ao Oriente contornando a África. Ao regressar a Lisboa, Vasco da Gama levou consigo uma fortuna em pimenta, canela e gengibre. A venda possibilitou aos investidores um lucro extraordinário. Então, apesar de todo o desgaste, apesar de todo o gasto que eles tiveram, né, para avançar, para fazer essas grandes navegações acontecerem, né, valeu a pena. Quando chegaram às Índias, compraram os produtos e realmente lucraram de forma exponencial, tá? Então, por isso que valia a pena todo esse risco que eles corriam, né? Aberto o caminho marítimo para o Oriente, os portugueses ergueram feitorias pelo Oceano Índico e o mesmo fizeram com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Apoiados em suas feitorias africanas, asiáticas e americanas, os portugueses passaram a controlar boa parte do comércio pelo Oceano Índico e pelo Atlântico Sul. Então, as grandes navegações, elas são importantes porque a partir das grandes navegações vai acontecer a mundialização do comércio.
tá? Esse é o termo que se aplica para a época, né? E Portugal vai estabelecer feitorias e vai também ter colônias em praticamente todos os continentes. Vamos para a nossa atividade? Explique as razões do pioneirismo português nas grandes navegações. Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção então da nossa atividade, pessoal? Explique as razões do pioneirismo português nas grandes navegações. Portugal foi o primeiro país europeu a possuir uma monarquia centralizada. Possuía experiência na navegação em mar aberto e havia desenvolvido técnicas e conhecimentos necessários à navegação. Por isso foi possível promover as grandes navegações. Agora nós vamos entender as navegações espanholas. Porque obviamente que o interesse era geral ali, né? Tanto Portugal quanto Espanha queriam encontrar um caminho alternativo para chegar às Índias e comprar os produtos. Então vamos entender como que a Espanha resolveu essa questão. Enquanto os portugueses buscavam um caminho marítimo para o Oriente navegando em direção a leste, os espanhóis, seus principais concorrentes, esforçavam-se para atingir o mesmo objetivo navegando para o oeste. Em 1492, os reis espanhóis aprovaram o audacioso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo. Então veja, Portugal acreditava que o mundo era uma pizza, logo, ele tendo a direção de onde ficavam as Índias, ele falou, vamos descer e vamos, né, em direção a leste, né, e aí vamos navegar. Já Cristóvão, vamos chegar às Índias. Já o Cristóvão Colombo acreditava que o mundo era uma esfera.
Então, no entendimento dele, se ele navegasse a oeste, ele circundaria o globo, né, e chegaria às Índias, né? E, na verdade, ele chegou em outro lugar, né? Então, veja, Colombo saiu do porto de Palos com 3 caravelas. Depois de velejar por cerca de 2 meses, encontrou um continente novo para os europeus, a América. Era 12 de outubro de 1492. Mas como pensou ter chegado às Índias, chamou os índios, né, chamou de índios os seus habitantes. Então veja, ele sai da Europa acreditando que ele ia circundar e ia chegar às Índias. No entanto, ele chega onde hoje é o Haiti. Mal sabia ele que ele estava descobrindo um novo continente, porque ele chegou numa ilha. Só posteriormente é que foram dimensionar a quantidade de terras que existia ali e que ele havia descoberto, tá? Vamos para a nossa última atividade dessa aula? A monarquia espanhola rivalizava com a portuguesa no processo das grandes navegações. Qual a diferença entre os navegadores portugueses e espanhóis? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção então dessa atividade, pessoal? A monarquia espanhola rivalizava com a portuguesa no processo das grandes navegações. Qual a diferença entre os navegadores portugueses e espanhóis? Enquanto os portugueses buscavam um caminho marítimo para o Oriente navegando em direção ao leste, os espanhóis, seus principais concorrentes, esforçaram-se em atingir o mesmo objetivo navegando a oeste, tá? Então vamos fazer a retomada. Então hoje nós, nessa aula, nós entendemos como que aconteceram as grandes navegações, né?
Entendemos que era necessário primeiro que eles se formassem enquanto monarquias nacionais, porque eles precisavam unificar os recursos do Estado e da burguesia, precisavam desenvolver conhecimentos náuticos para então se lançar essa empreitada aí, que eles nem sabiam para onde exatamente, como eles iriam navegar, o que eles iriam encontrar pela frente, né? A diferença é que Portugal entendeu que deveria navegar a leste e circunda todo o continente africano, conhece todo o continente africano, estabelece feitorias nos locais que vai fazendo contato e vai comercializando também, chega às Índias. Já os espanhóis tentaram o caminho para o oeste. Ao invés de chegar às Índias, Cristóvão Colombo descobriu o continente americano. Não chegou às Índias, mas descobriu um continente americano, descobriu terras também riquíssimas, que a ideia era lucrar, né? Então, e aí as grandes navegações começam a dar espaço aí para a colonização da América, tá? Então foi isso que nós vimos nessa aula e eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.